Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Eu tava vendo antes aqui um vídeo teu, estava explicando algumas novas tecnologias que vocês estão desenvolvendo, que era para 2021, 2022. Uma delas era conseguir sentir cheiro eletrônico. É isso? Quase isso. Como que é isso? O cheiro, na verdade, não é eletrônico. O que ocorre é que o nosso cérebro ele tende a pegar estímulos elétricos e transformar em sensações. Ou em sons, ou em imagens. A tecnologia, ela não é que ela faz com que o som seja eletrônico. Ele, na realidade, pega o arquivo de aroma e converte isso para um arquivo de som não audível. E aí é recebido pelo cérebro através do canal auditivo. Eu vou conseguir sentir um cheiro pelo meu ouvido. Pelo teu ouvido. Mas eu vou ter que estar usando alguma coisa também? Não precisa nada. É um arquivo de MP3. Então ele só precisa estar anexado a um vídeo ou uma imagem ou somente tocar o arquivo. Eu vou poder ouvir uma MP3 no meu celular e eu vou sentir um cheiro. Um cheiro, exatamente. Mas explica mais. Como que isso vai acontecer? Então, lembra isso que eu estava falando do cérebro fazer essa conversão, né? Então, o nosso cérebro ele não entende nem o que é imagem, nem o que é cheiro, som, nada. Ele não conhece isso, ele desconhece. Somos nós que sabemos o que significa cada coisa, porque a gente aprende ali por interpretação. Só que o cérebro, para ele não faz diferença nenhuma, são potenciais elétricos. Cada molécula tem um potencial elétrico, que faz parte do arquivo dessa molécula. É como se tudo fosse uma grande carta coringa, que pode ser usada para qualquer coisa. Não, é como se tudo fosse, por exemplo, uma nota musical. Tá. Entendeu? Então, algumas pessoas acabam tendo essa habilidade. Isso é uma habilidade, mas as pessoas acabam entendendo como um problema, um transtorno, que é a sinestesia. Que são aquelas pessoas, por exemplo, que ouvem uma música e veem cores. As cores das notas musicais. Isso é sinestesia. Então, o nosso cérebro ele já realiza esse tipo de conversão. A diferença é que a gente não utiliza isso no nosso dia a dia. Porque a gente está usando só as vias para aquilo que é de fato. Então, por exemplo, você quer distinguir a cor de uma roupa. Bom, os teus olhos funcionam, estão enviando o sinal elétrico para o cérebro, ele está convertendo aquele sinal elétrico numa determinada cor, por causa dos sensores que a gente tem nos olhos. Quando você está falando de um aroma, você tem no nariz alguns sensores que, quando as moléculas tocam esses sensores, disparam um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é interpretado pelo cérebro como um determinado cheiro. Então, por exemplo, você aprende quando é criança que o cheiro A é cheiro de chocolate. E para você é um cheiro de chocolate. Você aprendeu o que é isso. Toda vez que você sentir aquele cheiro, é um cheiro de chocolate. Então é por associação. Mas a associação é um potencial elétrico. O que a gente faz é só pegar o potencial elétrico e enviar, sem precisar da molécula. Então é como se a gente pegasse um atalho. Então, mas tu vai ter que criar um som específico para tu conseguir ativar isso no ser criado humano? Um arquivo específico, sim. Por exemplo, o cheiro que é mais próximo ali, né, que a tecnologia ainda está em desenvolvimento, mas que já tem a percepção de um cheiro mais floral, é uma média de 4.000 frequências eletrônicas que formam aquele cheiro. E aquilo tudo é compactado, então ele é gravado em camadas. Todas essas camadas são sobrepostas e daí elas são fundidas. Quando elas são fundidas, elas são convertidas em MP3. E aí dá uma média ali de... Tinha alguns arquivos que ficavam com 2 minutos e pouco. Agora já está conseguindo alguns arquivos com 40, 50 segundos. Tu ia ter que ouvir 2 minutos daquele áudio para sentir o cheiro. Agora com 40 segundos agora já com 40 segundos. Então tem que refinar, né? E 65% dos voluntários estão sentindo os cheiros, mas ainda tem 35% que não estão. Então vai precisar equalizar um pouco mais a tecnologia. De alguma forma, a nossa cultura e nossos ensinamentos dessas relações interferem no cheiro que eu vou sentir, ou isso passa por trás de toda a construção social de associação e tal?
Ele interfere no aspecto assim, a nossa sensação de cheiro, ela é muito ligada a momentos da nossa vida. Uhum. Então, por exemplo, quando você era criança, você comia bolinho de banana e sentia aquele cheiro. Então você sempre vai associar o bolinho de banana. Uhum. E às vezes o cheiro é um cheiro de baunilha. Mas está associado ao bolinho de banana. Então, muitas vezes, quando você sentir o cheiro, você vai pensar, o cheirinho do bolinho de banana. Então, por isso que é refinar cada vez mais a técnica. Até que ela vai ser lançada com algumas fragrâncias, mas ela passa ainda por um processo longo de evolução até que todos os cheiros estejam mapeados ali. E consiga fazer, daí passar por trás mesmo. Sim. A experiência da pessoa, a experiência pessoal dela é considerada nos testes e no desenvolvimento dessa tecnologia? Não. Só fatores ambientais e genéticos. Ambientais é o que especificamente? Por exemplo, pessoas que vivem em regiões mais quentes, elas têm tendência a sentir o cheiro de uma maneira diferente do que pessoas que vivem em regiões mais frias. Então isso interfere. Tem que dividir o grupo, então. Isso. Mas isso interfere no que diz respeito ao aroma. No que diz respeito ao potencial elétrico, não. O potencial elétrico ele sempre vai ser o mesmo, independentemente do indivíduo. A questão é que, como a pessoa que, por exemplo, mora numa região mais quente, ela é mais suscetível a determinados aromas, porque existe ali uma evaporação maior desse cheiro específico, então acaba acontecendo que tem se percebido que algumas pessoas têm um pouco mais de sensibilidade, então sentem mais forte o cheiro. Enquanto outras demoram um pouquinho mais para sentir. E isso vai precisar ser calibrado. Outro fator que deu para perceber que também influencia é a faixa etária. Também influencia na percepção. Por quê? As pessoas mais velhas têm essa capacidade mais afetada ou ao contrário, elas sentem mais cheiro? Depende do cheiro. Cheiros que são mais voltados a amadeirados ou almiscarados e cheiros também mais relacionados, por exemplo, a temperos, especiarias, pessoas mais velhas sentem mais. Interessante. E os cheiros que são mais adocicados e mais florais, pessoas mais novas sentem mais. Então tá dando para perceber que tem uma diferença aí. Qual é a projeção que tu faz para essa tecnologia? É que vai ter um site de uma comida lá e vou baixar uma MP3 daquela comida para sentir o cheiro? Você não vai precisar baixar. Sim, vai dar um play lá no vai site. Vai só dar um play, claro. Exatamente. Esse aí é o que tu vislumbra? Isso. É o objetivo final. O objetivo final é esse. Exatamente. No iFood vou poder sentir o cheirinho também do negócio? Sentir o cheiro, ou quando você vai assistir um filme no cinema, além de você poder usar o óculos 3D, você também tem acesso a determinados cheiros ambientais naquele filme. Cara, e eu vou poder mandar um cheiro para um amigo meu? Vai poder mandar um Vou cheiro. Vou poder mandar. Cuidado com a sacanagem. Poder vai. Se estivesse falando no WhatsApp. Mas é que a captura desse cheiro, o que acontece? A primeira etapa, ela está no processo do sistema de conversão do aroma para o arquivo. Sim. Aí, depois que isso estiver lançado, a gente passa para a etapa de criar um gadget capaz de fazer a captação desse cheiro em um determinado ambiente. Então, por exemplo, você está na cozinha fazendo uma comida. É que uma pessoa sinta o cheiro. Aí você consegue fazer a captura. Mas já de começo ainda não. De começo não vai dar para você passar o cheiro do peixe podre, alguma coisa assim. Do banheiro. Tem que ser só os criadores mesmo do cheiro. Mas como é que se decodifica um cheiro do chocolate, por exemplo? Como é que tu faz para transformar isso em dados, em informação? É utilizado alguns aparelhos, que daí eu não posso falar os aparelhos, porque eu entrego um pouquinho do segredo industrial aí da coisa. Tipo a fórmula da Coca-Cola, não pode falar. Tem algumas coisinhas que não dá para falar, mas tem 2 aparelhos que são utilizados, que são aparelhos que existem já, não foram aparelhos criados para isso. Esses aparelhos eles já fazem a captura da informação que a gente precisa. Então, a partir dessa captura é que daí tem uma equação. Essa equação ela vai fazendo o processo de conversão de um tipo de sinal para outro. E é ali que a gente chega no MP3. Então, só para você ter uma ideia, e para o pessoal que está ouvindo ter uma ideia, a gente passa por Weber, a gente passa por Gauss. Então, a gente vai passando na fórmula por várias conversões até chegar numa conversão
que permita que a gente mescle acabe conseguindo fazer isso, de colocar em camada e prensar essas camadas, para ficar tudo mescladinho, o sabor ficar mesclado. Uhum. Então é mais ou menos, para dar para entender bem um exemplo, sabe quando tá gravando uma música, que daí tem os canais de acordo com cada instrumento, e depois é pego esse arranjo e é feito toda a edição? É isso que é feito. Faz uma mixagem daquele É feita uma mixagem, exatamente. Uhum. Então é mais ou menos como se a gente tivesse uma orquestra com vários instrumentos diferentes, e esses instrumentos tocando ao mesmo tempo é que fazem com que tenha um resultado. Mas é como se essa orquestra já tá lá no Chocolate e a gente só descobriu ela. Ela já tá lá, Isso exatamente. que é a loucura do negócio. Ela já tá lá, a função no nosso cérebro também já existe, tá tudo lá. É mais ou menos, não querendo colocar nesse nível, porque eu acho muito mais fantástico, o que eu vou usar como exemplo, mas é mais ou menos a luz. A energia elétrica, ela sempre existiu. Uhum. Só foi achado um jeito de dominar ela. Uhum. É basicamente só isso. Tem um software e um equipamento que como é que tu faz? Tu bota perto do cheiro e ele converte numa equação. Ele descobre a equação daquilo ali. Não, o arquivo que vem do equipamento, então é um arquivo que faz a análise do material, seja, por exemplo, assim, um bolo de cenoura. Né? Então faz a análise daquilo. As informações que estão ali, daí é que elas são colocadas no sistema que vai fazer essa conversão. Esse sistema é que é o Sense. O Sense é esse sistema. Uhum. Né, que é o que vai fazer todo o processo de conversão para transformar aquela informação inicial, que é uma informação que a gente já tem no mercado, já existe. Só que daí a gente pega aquela informação e faz ela se transformar num arquivo MP3 não audível. E esse arquivo, ele abre igual um guarda-chuva no cérebro. Então é bem interessante, porque o nosso cérebro, quando entra uma informação, ele joga para todos os lados. Dependendo se é uma informação nova, ele vai jogar para ver quais são as áreas que vão fazer a transcrição dessa informação e vão também decodificar essa informação. Uhum. Nesse caso, como entra pelo canal auditivo, o centro auditivo do cérebro sabe que ali ele não vai conseguir descompactar, porque não deu resultado. O nosso cérebro, ele trabalha com 2 mais 2 é 4, então ele trabalha com resultado. Então, descompactou o arquivo, não deu resultado, ele segue para outra área. E é aí que ele tem que chegar no centro olfativo, porque daí lá no centro olfativo, a cadeia de frequências que está dentro desse pacotinho é como se fosse um zip. A cadeia de frequências que está dentro desse pacotinho, ela abre lá. E daí lá você... é tal coisa. Cara, ele tenta primeiro só usar a audição mesmo. E quando ele vê que não tem como parar por ali, ele vai tentar outro lugar. Porque é a via de entrada, né? A gente está usando a via de entrada, o canal auditivo, né? Então, a primeira coisa, o nosso cérebro, o software do nosso cérebro é feito para primeiro abrir os arquivos relacionados à via de entrada. Sim. Depois é que ele vai procurar outro lugar. E como é que ele sabe que não é para ele sentir o gosto, por exemplo, é para sentir o cheiro? Porque a cadeia de frequências é a cadeia de frequências que é somente decodificada pelo centro olfativo. Então existe uma